tarde a todos. Pelo que eu estou vendo no semblante de todos, aí está todo mundo tranquilo, né? Gente, nós vamos falar sobre o SAT, Sistema Eletrônico do Estado de São Paulo, numa visão do contribuinte, tá? São coisas importantes que vocês precisam entender como é que vai impactar o cliente de vocês, que a grande maioria aqui todo é contador, né? Como isso vai impactar o cliente de vocês e como isso vai impactar o escritório de cada um, como isso vai afetar a vida de vocês. Então o foco é mais para o contribuinte, mas também focado bastante em vocês. Não é uma apresentação técnica, está voltado bem para a parte de escrituração, mas uma visão bem geral, com foco no cliente de vocês, tá? Eu vou fazer uma apresentação breve do SAT, as suas características bem próprias dele. Nós vamos falar sobre o operacional, cronogramas e algumas considerações importantíssimas, tanto para a parte do cliente de vocês, o contribuinte, como para vocês também, tá? O SAT é o Sistema Autenticador e Transmissão de Cupom Fiscais Eletrônicos. Ele é composto por duas partes, o CFE, que é o cupom fiscal eletrônico, semelhante à nota fiscal eletrônica que a gente tem hoje, o NFE. Então ele tem uma parte eletrônica, que é um XML, e o SAT, que é um aparelho, esse aparelho aqui, é um modelo da DMAP. Esse aparelho, ele tem a função de fazer a autenticação e a validação do lançamento eletrônico no contribuinte. Todo aquele processo que é feito na NFE, lá no site da Cefaz, ele que vai fazer para o cupom eletrônico, tá? É esse aparelhinho que vai estar fazendo lá no contribuinte de vocês. Como é que está a situação do SAT? Desde 2014, setembro de 2014, está aberta a adesão voluntária, tá? E de lá para cá, nós estamos tendo seguidamente adesões voluntárias. Cada vez mais e mais gente estão já aderindo ao uso do SAT em substituição à impressora fiscal. Para vocês terem uma ideia, esse dado aqui de 150 mil cupons eletrônicos já está obsoleto, já são aproximadamente 300 mil cupons com validade jurídica, já emitido por todas as empresas no estado de São Paulo. E a estimativa da Cefaz é que a partir de 1º de julho até dezembro, aproximadamente de 120 mil a 140 mil impressoras fiscais deverão ser desativadas. Então, você vê que vai entrar com força total no mercado, não tem ideia de se postergar esse prazo de implantação. Então, assim, a Receita está com bastante posicionamento nisso daí. Não vai ter mudanças nesses prazos, tá? Nós vamos falar depois sobre isso daí. Na prática, o SAT é a substituição da impressora fiscal que nós temos hoje por equipamento eletrônico, desse que eu mostrei para vocês. E quais são as características desse hardware? Ele é blindado, não tem manutenção. Qualquer problema que ocorra nesse equipamento não tem manutenção, ele deverá ser substituído. Ele tem um software integrado. Esse software, ele é homologado pela Cefaz. Então, cada aparelho desse daqui, cada empresa que fez o seu aparelho, a gente está com a DMAP, mas tem Gertec, tem Eugin, tem vários outros fabricantes, tem que passar todos esses equipamentos pela homologação da Cefaz. E só depois disso que ele é liberado para ser comercializado. Precisa do ECNPJ. No início, lá no ano passado, nós poderíamos usar a senha do posto fiscal, mas isso foi modificado e agora a ativação do SAT ela é feita com cartão ECNPJ. Então é mais uma alteração que foi feita recentemente. Ele precisa da internet, não full time, mas ele precisa para que de vez em quando ele pegue os dados que estão armazenados temporariamente na memória dele, seja transferido para a Cefaz. Então ele vai precisar de vez em quando da internet para fazer essa transferência. Ele também não pode ser levado de um lado para o outro, tá?
apesar dele ser pequenininho ali, vou levar para casa, precisa de uma nota fiscal para fazer essa circulação com essa mercadoria aí, tá? Tem que ter uma nota de saída. O documento no formato XML, esse é o documento que tem validade fiscal, igualzinho a NFE. Ele vai gerar depois um extrato, a imagem gráfica desse documento, mas o único que tem validade jurídica é o XML. Esse equipamento aqui, ele precisa obrigatoriamente estar conectado via USB a um computador. Eu posso ter, por exemplo, no mercado, vários caixas, mas eu preciso que esse equipamento obrigatoriamente esteja conectado a um servidor para que ele faça a validação do lançamento e autenticação. Os outros caixas podem estar tudo rodando em rede, mas o computador que vai receber o lançamento precisa obrigatoriamente estar conectado via USB, via um cabo USB. Utilize impressora comum. A impressora fiscal deixa de ter a validade que tem hoje e a gente utiliza a impressora comum para imprimir o extrato do SAT, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês com mais detalhes. Aqui uma grande novidade, a comunicação da Cefaz. A Cefaz vai conseguir conversar com esse equipamento, mandar mensagens para o seu contribuinte. Por exemplo, vai haver uma atualização do software desse equipamento. Então a Cefaz envia uma mensagem para o equipamento SAT, o aplicativo comercial tem que interpretar aquela mensagem e mostrar no painelzinho para o contribuinte. Cefaz vai fazer uma atualização do seu software. Qual a melhor data? Aí o que vai acontecer? O contribuinte pode responder qual o agendamento, de qual a melhor data que vai ser feita a atualização e mandar para a Cefaz. E na data agendada a Cefaz faz a atualização do software. E outra coisa que ela vai poder fazer também é uma intervenção nesse equipamento, inclusive o bloqueio de emissão de cupom. Aí já começa a pegar para vocês também, porque se houver um problema desse, a primeira pessoa que eles vão ligar é para vocês. Tá? Então é importante que vocês comecem a ter essa noção do que vai acontecer lá no contribuinte, para vocês poderem ajudar o seu cliente. Quais as diferenças do ECF e do SAT? O ECF ele precisa ter o software homologado pela Receita, tá? E o SAT não. Precisa ter o registro da Software House e o registro do SAT, do programa, lá na Cefaz. Essa é uma das diferenças que a gente tem. O cupom fiscal que a gente conhece hoje, ele foi dividido em duas partes no SAT. O extrato, que eu acho que vocês têm aí no equipamento, na pastinha de vocês, tá? Esse documento não tem validade jurídica, tá, gente? É só um demonstrativo igualzinho a DANF da NFE que o cliente recebe. E o documento eletrônico XML que é enviado para a Cefaz. A redução Z, redução X, essas coisas, não existem mais, elas deixam de existir, porque isso é parte da memória fiscal da impressora, e os dados já se encontram no site da Cefaz. Então, toda essa parte da redução Z deixa de existir nesse processo. Outra diferença, o SAT vai exigir um certificado para funcionar dentro dele. Esse certificado ele vai validar todos os XMLs que passarem por ele. Esse certificado tem duas opções, um gratuito, fornecido pela Cefaz, e um pago, que aí o cliente vai poder escolher qual modelo ele vai querer. Outra diferença, cada vez que o cliente de vocês precisava colocar um checkout a mais ou um caixa a mais, ele precisaria comprar outra impressora fiscal. Com o SAT não. Se o cliente já estiver utilizando o SAT, através de recursos de hardware, de software, ele vai poder adicionar quantos caixas ele quiser, quantos checkouts ele precisar, utilizando já o sistema de SAT, de autorização do SAT já existente, apenas utilizando o recurso de software. E aqui também as diferenças que estão surgindo.
Temos dois modelos de extrato. O completo, que é parecido com o que já sai hoje na impressora de cupom fiscal, todos os dados, acrescidos de um QR Code e de um código de barra, que tem aqui embaixo. Tá? Esse sistema de autenticação de código de barras é o que existe hoje na NFE. Existe um aplicativo já disponibilizado no site da Cefaz, que o contribuinte vai poder baixar, acessar esse QR Code e verificar a nota paulista dele diretamente no site da Cefaz. Isso daqui vem resolver um problema muito grande, que é quando o cliente chega lá no contribuinte, faz uma compra, às vezes é início de mês, e ele desconhece que para ele ter a nota paulista dele disponível, demora às vezes 60 dias. Né? Aí então o que ele faz? É dia 1º, é dia 2, lá pelo dia 20 ele aciona o fiscal da Receita porque a nota fiscal dele, a nota paulista dele não entrou. Isso gera uma situação bastante constrangedora para o contribuinte, que na verdade é uma questão de processo. Do jeito que foi feito agora, basicamente, quando o cliente sair da loja do contribuinte, ele vai poder acessar ou via internet ou via QR Code a nota paulista dele direto no site da Cefaz. Isso vai facilitar bastante, até para vocês, né? Porque vocês que saem correndo atrás para ajudar o cliente, isso vai facilitar bastante. A outra opção é um extrato resumido. Aquelas pessoas que não querem, os clientes que não querem a impressão do cupom fiscal, o contribuinte vai ter a opção de colocar um resumido, só com o valor total da venda. E aí, economia de papel. Tá? Porém, o XML enviado para a Cefaz vai ser o completo, sempre o completo. O resumido é apenas opção de impressão. E a impressão ela é obrigatória, independente do cliente querer ou não o cupom fiscal. Tudo que é válido hoje para o cupom fiscal, a nota paulista, informações de parcelas, tudo isso daí continua sendo válido para o SAT. Então, todo esse processo que a gente já tem hoje para o cupom fiscal permanecem válidos para o SAT. Como é que funciona lá na loja do cliente de vocês, lá no contribuinte? O cliente chega, ele faz a compra, faz o pagamento no aplicativo comercial, o aplicativo pega o lançamento, manda para o SAT vai fazer a validação dos campos, vai fazer a autenticação, a geração do XML e vai devolver para o aplicativo comercial. O aplicativo comercial imprime o extrato que entrega ao cliente. Posteriormente, o SAT vai pegar aquele lançamento que está na memória dele e vai enviar para a Cefaz. A Cefaz vai pegar aquele lançamento, se tiver tudo ok, devolve informação para o SAT. Limpa esse lançamento da sua memória. O SAT não guarda nada lá dentro, não tem memória fiscal. E o lançamento que foi gerado como cópia lá no contribuinte, o XML, ele vai ter que ser guardado pelo prazo legal de 5 anos, pelo menos. Tá? Então, é a mesma legislação que cuida da NFE hoje. Aí o que acontece? O cliente quer consultar a nota paulista dele. Ele vai pegar aquele extrato, vai acessar a Cefaz e vai ver o documento dele lá. Para isso ele vai ter uma tela lá na web, ele vai informar a chave de acesso e vai conseguir consultar tudo lá. Aqui tem um cuidado, gente. Desde janeiro de 2013, a gente tem o decreto 58846 do Geraldo Alckmin, do governador Geraldo Alckmin. Esse decreto, para quem não conhece, ele vincula todo o pagamento eletrônico com a emissão de um cupom fiscal. Tá? Com o advento da impressora fiscal, isso fica um pouquinho mais difícil de fiscalizar, mas na hora que entrar um documento eletrônico, provavelmente isso vai ser bastante intensificado. Tá? Então, é importante que vocês passem essa orientação para o cliente de vocês, para que não gere estresse. Né? É uma situação que pode gerar autuação, inclusive. Vantagens e benefícios. Menor custo de impressão. Com a possibilidade de se imprimir o cupom reduzido,
vai se utilizar menos papel. Então, com isso, vai diminuir o custo de impressão. Menor custo operacional. Como as impressoras fiscais, elas são todos mecanismos, a parte de mecânica, gera muito desgaste. E cada vez que há uma manutenção, há um custo alto para se pagar pela quebra do lacre, por toda a ativação, tá? Como é um sistema eletrônico, não tem isso daí. Então vai baratear bastante o custo. Otimização na transmissão dos dados, como tudo via internet, vai facilitar bastante. Consulta em tempo real, que é aquilo que eu falei para vocês. Como o dado já foi direto para a Cefaz, vai ser possível fazer a consulta direto no site deles. Ampliação também dos pontos de vendas, sem precisar comprar novos equipamentos fiscais, vai baratear bastante. A simplificação das obrigações acessórias também, sem extração de memória fiscal, sem a parte da redução Z, leitura X, isso tudo é eliminado. Só que agora aqui começa um alerta para todo mundo. Melhoria no controle fiscal do varejo, tá? Que esse é o ponto forte do negócio. Maior controle sobre o faturamento das empresas. Gente, o cliente compra um produto com nota e às vezes a gente sabe que ele vende sem nota. Às vezes até eu vou fazer depois a nota e passa batido. A Cefaz já sabe tudo que ele comprou, tudo que ele compra com nota e ela está esperando que tudo saia com nota. Então é importante que o cliente de vocês tenha noção exatamente dessa parte, tá? Comprou com nota, tem que sair com nota, principalmente cartão. O cliente às vezes não quer a nota. Mesmo que o cliente não queira a nota, é obrigado a emitir. Tem que fazer isso daí. Então, a fiscalização ela vai ficar mais eficiente agora com o sistema eletrônico, tá? Maior controle sobre os dados cadastrais. Todo esse controle que a gente tem hoje na NFE, a parte de NCM, no caso do ICMS, no cupom, isso tudo vai ser muito consistido pela Receita. Eles vão verificar tudo isso daí. Então é importante que o cadastro de produtos do cliente de vocês sejam sempre verificados. Toda essa parte de NCM não era utilizada antigamente nas impressoras, agora vai ser muito usado. Então vocês precisam fazer um cheque junto com o cliente de vocês, para quem já tem sistema e vai ter que colocar o SAT, verifiquem isso, verifique a substituição tributária, a parte do ICMS, porque isso passa agora a ser checado também tudo eletronicamente. Junto com o SAT veio um painel na web, que não existia antes, tá? Então o cliente, ele recebeu um painel, e esse painel tem várias funções. Uma das funções dele é fazer a ativação do SAT. Essa parte para fazer o SAT funcionar. Seria equivalente à ativação da impressora, à lacração da impressora. Tem alguns processos relativos ao funcionamento do SAT, vai ter que ser feito via web. Envios de cupom em contingência, consulta de cupons transmitidos. Essa parte aqui do cupons transmitidos é o que vocês fazem quando vocês recebem a memória fiscal e transmitem para o posto, não é isso? Vocês têm que conferir depois o que aconteceu lá, não é isso? Isso foi para a mão do contribuinte, tá? Vai sair da mão de vocês, foi para a mão deles. Cadastramento de desenvolvedores e aplicativos comerciais. Tudo isso daí está lá no painel do SAT. Como é que funciona o vínculo? Inicialmente, a gente precisa fazer uma carga inicial do equipamento, tá? Então, a gente vai fazer, no caso aí, o vínculo e a ativação. Para que isso ocorra, a situação do cliente tem que estar como ativo no Cefaz. Se ele não estiver como ativo, tiver com alguma outra situação, não vai conseguir fazer essa vinculação e essa ativação. E o que acontece? Na vinculação, a gente vai pegar a chave, o eCNPJ do contribuinte, mais o eCNPJ da software house
e vai acessar a Cefaz via internet. A Cefaz vai pegar tudo aquilo lá, vai identificar, vai fazer uma amarração lá no banco de dados deles e vai fazer uma carga de parâmetros no SAT do contribuinte. Nesse instante vai vir também o certificado que ele escolheu. Se ele escolheu gratuito, a Receita já manda. Respondendo a sua pergunta, o certificado CNPJ vai servir só no instante da ativação do SAT, nesse momento aqui, tá? A partir daí, o que acontece com a Software House? Ela passa a ser corresponsável com todas as emissões de cupons que é feito pelo estabelecimento. Esse processo do SAT, ele na verdade passa a ser feito a 6 mãos, tá? Contribuinte, contador e Software House. Tem muita coisa agora aqui que passa a ser suporte da Software House e não mais da contabilidade, porque vai envolver muita parte eletrônica desse meio aqui. Tudo bem? Baixa da empresa. O mesmo processo que existe hoje quando um CNPJ é baixado, é encerrado e tem que dar baixa na impressora fiscal, existe também esse procedimento que é feito no SAT. Tem que informar a Secretaria da Fazenda que aquele equipamento vai ser baixado, ele vai ser cessado. E ele tem uma particularidade bastante grande. Tem aqui uns procedimentos que tem que ser feito. Ele tem um botão reset. Esse equipamento ele tem um botão reset que vai limpar toda a memória dele. Tudo que tiver aqui daquele contribuinte vai ser apagado. E esse equipamento pode ser utilizado em outro estabelecimento, porém não mais no mesmo, tá? Digamos o seguinte, você tem um mercado que ele tem uma filial, deu um problema no SAT da filial, pegaram um dos SATs que estava ativo lá no mercado, lá na matriz, resetaram e levaram para o estabelecimento filial, ativaram e começaram a usar lá. Se quiser trazer esse de volta, não tem como, não é possível, tá? Mas ele vai continuar funcionando lá na filial. Tudo bem? O cliente de vocês vai fazer uma reforma, a padaria vai fechar 3, 4 meses para fazer uma reforma. Antigamente ficava transparente com a impressora fiscal, deixava de emitir e tudo bem. Agora não. Agora vai ter que informar a Cefaz que vai haver uma interrupção temporária, tá? Isso tudo é feito via sistema e via web. Faz-se o bloqueio temporário e vai fazendo a reforma. Quando tudo estiver pronto, faz a ativação novamente na web e no aplicativo comercial e ele volta a funcionar normalmente. Esse procedimento precisa ser feito. Então é importante que vocês saibam disso para orientar o cliente de vocês. Se de repente parou de receber XML, o que está acontecendo? Ah, eu vou reformar, comecei uma reforma. Tem que fazer esse tipo de operação. Eu não sei como é que faz. Aciona a Software House. Vai ajudar bastante a vocês. Consulta de lotes enviados. É a parte que vocês fazem hoje, quando vocês enviam a extração da memória fiscal lá para o Cefaz. Isso é feito hoje pelo contribuinte e pelo SAT. Então o que acontece? Na verdade o SAT faz isso automaticamente. Ele vai lá na web consultar os lotes, todos os lotes enviados, um lote específico, ou ele pode consultar um cupom específico. Por quê? Porque pode acontecer alguns problemas, tá? Por exemplo, o SAT pode estar com problema de internet e não estar enviando. Aí o que acontece? Aqueles cupons que estão lá há mais de 10 dias perderam a validade jurídica. Eles são agora inidôneos. Então, precisa sempre estar consultando, o contribuinte vai ter que estar sempre de olho no que está acontecendo nos cupons que estão sendo enviados. Além disso, existem algumas situações de erros. Quando vocês transmitem os dados, às vezes não tem algumas informações lá, por exemplo, unidade de vendida inválido, sai um monte de informação lá, né? Como vocês não vão mais fazer isso daí, está na mão do contribuinte, vai ter mensagem de erros. A situação cadastral do cliente mudou. O que era ativo passou por alguma situação especial. Aí o que acontece? Ele continua gerando cupom, continua gerando XML. Porém, quando entra lá na Cefaz que é recebido, vai entrar com erro. Então
Então ele precisa verificar esse lançamento quando chega lá, se está tudo ok. Pode acontecer aquele problema que eu falei para vocês do mais de 10 dias. Ele vai ter que transmitir esse extrato, esses XMLs, e quando chegar lá também vai estar com erro, vai ter que ser processado. Pode ocorrer algum problema de transmissão na hora da validação, na hora da transmissão, e chegar com erro lá na Cefaz. E tudo isso tem que ser escriturado. Então vocês precisam acompanhar o cliente de vocês, tá? Para que ele sempre verifique essas informações se está tudo ok. Se tiver alguma coisa com erro, mesmo assim vocês vão ter que fazer a escrituração dos lançamentos. Ok? Como ele é conectado via USB na máquina, a USB está alimentando essa energia dele. Então, enquanto a máquina estiver ligada, ele está funcionando. Então, por exemplo, assim, vamos pegar, deu um temporal, caiu árvore, caiu um monte de coisa, danificou toda a rede de internet do cliente. Ele pode ficar N dias funcionando, armazenando. Pelo que o fabricante fala, ele pode ter ali um armazenamento de 5, 6 anos seguidos, sem precisar descarregar, tá? Mas a lei fala o seguinte, são 10 dias. Está batendo 7 dias, tem que tomar uma atitude. Estou sem internet, providencia um 3G, alguma coisa para fazer essa transmissão aí, tá? Então, o que acontece? Essa parte fica um pouquinho por conta de vocês acompanhar o cliente de vocês até que ele assimile em todo esse processo. No momento que é feito a ativação do SAT, ele vem como se fosse um programa, ele vem via internet e é carregado dentro do SAT. Não tem token, não tem cartão, não tem nada, só na ativação. Aí, na hora que ele faz aquela carga inicial, ele já vem com o certificado dentro. A transmissão para a Cefaz, a transmissão dos dados, ela ocorre de duas formas. Ou ela pode ser por tempo, ou ela pode ser feita por acúmulo de documentos. Quando a gente faz a carga inicial, um dos parâmetros que tem lá dentro é parâmetro por tempo. Então, se eu for usar esse parâmetro, eu vou falar assim, olha, a cada 1 hora eu vou transmitir meus dados. O que acontece? Independente da quantidade de dados que tem lá dentro, o SAT pega aquilo lá e transmite tudo para a Cefaz. Ou por quantidade. A cada 150 lançamentos gerados, eu vou transmitir para a Cefaz, independente do tempo. Só que a Cefaz faz o quê? Ela tem um software lá atrás que está gerenciando isso daí. Lembra que eu falei para vocês que vai permitir uma ação direta no SAT? O que ela faz? Aquele por tempo, ela está monitorando. Ela vai falar assim, olha, em 1 hora você está me mandando 5 XMLs. É muito pouco, eu vou alterar isso para 3 horas. Isso vai ser automático, o cliente não vai nem perceber. Então, mudou para 3 horas, a cada 3 horas isso vai ser transmitido. O outro de 150 cupons, vai falar, olha, 150 cupons você está demorando 2 dias para me mandar, eu vou mudar isso para 50. Então ele muda automaticamente, vai ajustando isso daí para que ocorra a coisa de melhor maneira. Pode ser que, por exemplo, aquele do tempo, 1 hora eu esteja mandando, por exemplo, 1000 XMLs. Ele fala, é muita coisa, você vai me mandar a cada 10 minutos o que você tiver aí. Então, por exemplo, pega o mercado, alguma coisa assim, que tem muita movimentação, ele vai fazer esse ajuste automaticamente. Cancelamento. Você que havia me perguntado sobre cancelamento, até 30 minutos após a emissão do XML, independente de ter sido gerado outro ou não, tem 30 minutos para fazer o cancelamento daquele SAT. Após isso, só fazendo uma nota de entrada para cancelar o lançamento. O XML, ele precisa ser guardado pelo contribuinte por 5 anos. Eventualmente, pode ser que por um erro, alguma coisa, ele perdeu o XML. Ele vai conseguir baixar esse XML e recompor a base dele, tá? Aquela parte de contingência. O que acontece? O cliente ficou ali 5, 6 dias trabalhando sem conseguir transmitir os dados. Ele vai acessar a web, lá na parte de contingência, e vai seguir os procedimentos
conforme a Cefaz pede para ser feito. Arquivos zipados. E ele vai ter que montar blocos de 50 cupons de no máximo 300K. Então ele vai montando isso daí e vai mandando tudo meio que manualmente essa transmissão. E o que acontece também, que é o seguinte, ele vai ter que separar o que é venda do cancelamento. Isso tudo em lotes separados. Isso vai acabar impactando vocês também. Pode ser que ele ligue para vocês, como é que eu faço isso? Aí tem a Software House que pode ajudar o cliente de vocês a fazer essa parte aí, tá? Mas isso daqui não existia, toda essa parte aqui é parte nova. A gente sabe que vai ter muito cliente que vai ter dificuldade nisso daí, por isso um trabalho a 6 mãos é importante. Ainda hoje é possível utilizar a nota fiscal em papel, mas a tendência é que tudo isso seja eliminado, seja tudo eletrônico, tá? Então, por enquanto ainda é possível, caso não haja possibilidade de emitir o SAT, usar o papel. Aqui é outra coisa importante, lembra que eu falei para vocês do parâmetro de tempo ou por quantidade? Ok. Enquanto esses dados estiverem no SAT, no cliente, é responsabilidade dele garantir a integridade desse lançamento. Se houver um dano, um roubo, e aqueles dados não forem transmitidos face a face, aquilo tudo é responsabilidade do contribuinte. Então é importante que ele tenha um sistema de armazenamento, uma outra opção de backup, que ele consiga trazer esses dados de volta e fazer a transmissão para a Cefaz. Tá? Então aqui é outra coisa importante que precisa ser considerada, que pode pegar para vocês também. Outro detalhe, gente, se a Cefaz bloquear de ofício o SAT, não vai conseguir emitir nota fiscal nenhuma. Essa é aquela outra intervenção que eu falei para vocês que a Cefaz pode fazer. Qual é o motivo que a Cefaz pode fazer isso daí? De repente, débitos pendentes, alguma coisa assim. Já julgado, já tramitado, e que o cliente precisa pagar, o contribuinte precisa pagar isso daí. Se de repente, isso é uma hipótese que a gente está trabalhando, tá? O contribuinte não se manifesta, eles bloqueiam o SAT, não há geração de documento, não pode nem inclusive emitir notinha em papel, e aí precisa regularizar essa situação para que volte a emitir o cupom novamente. Tudo que ocorrer com o SAT, choveu, encheu a loja do contribuinte, o SAT molhou inteiro, ficou danificado, houve um roubo, tem que comunicar a Cefaz para que ele bloqueie, para que eles bloqueiem esse equipamento e dê uma baixa lá para que, por exemplo, no caso de roubo, não seja utilizado em outro lugar. Tá? Então isso é obrigação também do contribuinte. Só para o SAT, isso daqui. Tudo que for relativo ao SAT, que o cliente de vocês, o contribuinte pedir para vocês verificarem na Cefaz, ele vai ter que fazer uma procuração eletrônica para vocês. Tá? Então lá na web vai ter lá o cadastrar procurações eletrônicas, por exemplo, o sistema lá está travado, bloqueio de ofício. O que é que está acontecendo? Contador, vê para mim. Ele precisa fazer essa procuração para que vocês possam ir lá no posto fiscal e verificar o que está ocorrendo. Sem isso daqui, vocês não serão atendidos. Tá? Como é que vai funcionar a obrigatoriedade? A data é a partir de 1 de julho de 2015. Para todos os contribuintes que tiverem impressoras com data de lacração acima de 5 anos, obrigatoriamente deverão estar com a substituição dessa impressora já pelo SAT. Devem entrar dia 1º já com o SAT e a impressora baixada. CNPJs novos, todos, a partir do dia 1º, somente SAT. Não tem como utilizar a impressora fiscal. Aliás, a partir do dia 1º também não tem mais venda de impressora fiscal, tá? Postos de gasolina, esses também. Quem tem clientes aqui com posto de gasolina, a partir do dia 1º, obrigatoriamente tem que estar com o SAT instalado. E aí começa
esse ano, temos os contribuintes obrigados a colocar sistema, que são aqueles que têm um faturamento anual acima de R$100.000. Até junho, dá para colocar impressora fiscal. A partir disso, somente SAT. Não tem como mudar isso daí depois. 2016 virando 2017, todo mundo que estiver faturando acima de R$80.000 bruto no ano, obrigatoriamente SAT, vai ter que virar o ano colocando o SAT. E o ano de 2017 virando para 2018, todo mundo que fatura acima de R$60.000 bruto no ano, eles fecharam no MEI. O MEI ficou fora. Acima do MEI, obrigatoriamente, todo mundo é obrigado a colocar sistema. Exemplo, a impressora fiscal está vencendo agora, esse mês, tá? 5 anos. Ele tem duas opções ainda esse mês. Ou ele coloca a impressora fiscal, ele substitui por outra impressora fiscal, ou ele já pode substituir pelo SAT, que é a adesão voluntária que eu vou falar agora. Mesmo CNPJs novos que estão sendo abertos agora, pode já de imediato colocar o SAT. Tá? Um detalhe, recentemente o Marcelo Fernandes da Receita Federal, diretor da Receita Estadual, desculpa, ele falou o seguinte: impressoras fiscais com mais de 5 anos de data de lacração, a partir do dia 1º de junho, terão todos os seus cupons emitidos após essa data com a perda da validade jurídica. Tá? Não vai ter validade jurídica, então vocês precisam se preparar. Olhem o cadastro do cliente de vocês, as datas de lacração das impressoras do cliente de vocês. Se o cliente já tiver, por exemplo, ele vai, dia 15 de julho, vai vencer 5 anos. Tudo que ele emitir a partir dessa data pelaquela impressora não tem validade jurídica. Então, tomem cuidado com isso daí, tá? Gente, alguns cuidados no cliente de vocês, tá? É obrigatório o uso de um SAT backup. O backup do SAT é o próprio SAT. Então, ele teria que ter um outro equipamento como backup. Isso está previsto em lei. Precisa ter infraestrutura de qualidade, internet de qualidade, precisa ter um computador de qualidade, precisa pensar em no break, porque isso daí passa a ser agora o coração da empresa. Tá? Não adianta o cliente falar, eu tenho um 486, lá dá para instalar o sistema? Até dá. O problema é que a máquina está segura para fazer as transmissões de dados. Então precisa pensar um pouco nisso daí. Cuidado com os dados cadastrais, que era aquilo que eu falei para vocês. NCM, situação tributária, tudo isso daí tem que olhar junto com o cliente de vocês para não dar problema para eles, porque vai ser consistido que nem a NFE, tá? Outro detalhe, micro, pendrive, CD, disquete, isso não é backup, gente, tá? Isso pode ser uma forma de você ter uma cópia do dado, mas não é um backup de segurança. Pendrive pode queimar, CD pode mofar, e aí na hora que você precisar da informação, você não tem. Uma coisa importantíssima, com o advento do XML digital, o cliente perdeu a sensibilidade do papel. Ele guarda DANF e exclui o XML. Isso ocorre com uma frequência muito grande, tá? Conscientizar o cliente de vocês que o que vale agora é o digital, é o intangível. Eu sei que é difícil mudar isso de uma hora para outra, mas é um trabalho que tem que ser feito. Envio do XML para o contador. Aqui tem que seguir algumas instruções. Por quê? Se vocês pegarem, por exemplo, uma padaria que vai gerar 30, 40, 50 mil lançamentos por mês, se ele não compactar aquilo para mandar para vocês, mandar aquilo tudo de uma vez, imagina se vocês tiverem aí 30, 40, 50 padarias fazendo isso, o que vai acontecer com a infraestrutura do escritório? Vai entrar em colapso. Vai estourar caixa de internet, caixa de e-mail,
vai atrasar o SPED, vai acontecer um monte de coisa. Então precisa ter esses cuidados. A Software House pode ajudar nessa parte de orientação para vocês, tá? E não deixe para receber tudo no último dia. Se o cliente tiver com problema de internet e não conseguir transmitir, vai gerar um sufoco, não vai conseguir processar às vezes o SPED no tempo legal, vai gerar desgaste para todo mundo, tá? Então cuidado com essas partes aí. Vocês já verificaram se o sistema de vocês estão prontos para processar o SAT? Isso é uma coisa que vocês têm que fazer. Ver com a Software House de vocês se o sistema está pronto para processar o XML. Porque na hora que vocês começarem a ter clientes que vai mandar o arquivo para vocês, tem que estar pronto, sabendo como é que tem que processar isso daí, tá? Eu faço workshops lá no ABC Paulista. Se vocês quiserem encaminhar os clientes de vocês para fazer o workshop, adquirir esse conhecimento, é só pedir para entrar no meu site www.informagio.com.br, se inscrever e pegar essas informações. Informação hoje, gente, faz toda a diferença, vai facilitar muito o trabalho de vocês e o trabalho do cliente de vocês, principalmente, que é o que vai ser mais afetado, tá? E do mais, eu passo a palavra agora para o João Carlos, novamente. Ele que é o responsável por essa palestra e vai dar mais uma palavrinha com vocês. Okay? O nosso software, ele está preparado, por exemplo, se ele ficou 1 dia, 2 dias sem comunicar com a internet, ele recebe um aviso para o cliente que ele está sem internet. Por quê? Porque ele providenciar o conceito da internet para ele não ser bloqueado. Tá? Então, algumas coisas que nós já passamos, porque nós fomos o primeiro na Baixada a ter o sistema SAT funcionando, a contabilidade chegou em janeiro, ela queria matar a gente, porque não tinha informação. Aí o que o Osney fez? Toda a parte de escrituração, ele deixou mastigado para a contabilidade. Então, porque a contabilidade ainda não tem acesso à aba de contabilista na parte do SAT. Então a gente fez todo esse processo para ajudar a parceria com a contabilidade. E o XML, ele vem também compactado pelo mês e pelo ano. Tá? Então está bem simples e bem fácil para ser utilizado. Tá? Eu agradeço a todos, tá? A paciência aqui da gente, a informação que a gente deve ter oferecido para vocês. E muito obrigado. Tá? Ficamos à disposição. Tá?